Nós nascemos neste mundo com medo, vulneráveis e confusos. Enquanto passamos pela vida, tentamos eliminar essas sensações tentando controlar as condições do mundo ao redor de nós. Nós procuramos alcançar e obter coisas, alcançar status, adquirir riqueza ou fama, desenvolver poder e assim por diante. Nós vivemos com a esperança persistente de que no futuro teremos o controle suficiente para nos libertarmos da sensação de vazio, vulnerabilidade e confusão e encontrarmos alguma felicidade e segurança fora de nós mesmos. Essa visão esperançosa do futuro pode parecer razoável, mas talvez seja ao mesmo tempo a visão que nos mantém presos em nossos problemas. Para nos ajudar a entender melhor como pode ser prejudicial a ideia de buscar felicidade e satisfação em coisas externas e não em nós mesmos, vamos conversar um pouco nesse vídeo sobre a filosofia antiga do estoicismo. Em tempos recentes, o estoicismo se tornou bem popular. Foi citado e encorajado por líderes históricos como George Washington, Thomas Jefferson e Nelson Mandela. Escrito por autores populares como Tim Ferriss, Robert Greene e Ryan Holiday, apenas para nomear alguns, e é um assunto de grande popularidade e interesse na internet. A popularidade do estoicismo não é sem motivo. Os princípios dele podem nos ajudar a encontrar calma, paciência e resiliência em um mundo de caos, ansiedade e desejo insaciável por mais. O estoicismo ensina que nós existimos em uma realidade que não se importa com a nossa opinião sobre os fatos. Não podemos pedi-la para tirar o caos, o sofrimento, a dificuldade, a incerteza, e também não vai funcionar nosso esforço como indivíduos para tentar mudar a realidade nesse aspecto. No entanto, o estoicismo sugere que isso não significa que estamos condenados ou que somos vítimas desamparadas no mundo. Em vez disso, aprendemos nele que existem duas camadas em nossa vida: a camada externa, incluindo todas as coisas fora da nossa mente que não podemos controlar, e a camada interna, nossas interpretações e reações ao externo, que representam a única coisa que de fato podemos controlar. Quando persistimos com a crença de que as coisas fora de nós mesmos ou as coisas no futuro nos darão uma forma de felicidade genuína, isso acaba nos tornando reféns de coisas que não são parte de nós, ou seja, coisas que fazem parte daquilo que não podemos controlar. E assim ficamos infinitamente insatisfeitos e infelizes. Podemos e devemos sim buscar metas e objetivos pessoais que consideramos preferíveis e interessantes e que nos dão certa medida de satisfação. No entanto, devemos garantir que nas nossas procuras, o nosso foco permaneça sempre no interno, prestando mais atenção em como pensamos e agimos quando estamos em busca desse sentimento de alegria e satisfação pessoal. Não há nada de errado em trabalhar duro para alcançar riqueza, fama ou poder, mas na mente do estoico, essas coisas são apenas distração e não dependemos delas para realmente nos sentirmos felizes. Se você acredita que depende de algo ou alguém para ser feliz, sua felicidade e paz na vida estarão seriamente ameaçadas e especialmente suscetíveis a serem inconsistentes, tomadas ou nunca alcançadas. O estoicismo sugere que aquilo que identifica uma pessoa realmente bem-sucedida é a sua capacidade de permanecer bem mentalmente e emocionalmente, mesmo sem ter as coisas que deseja muito, ou sem possuir coisas das quais depende para ter conforto. Não há riqueza, bens materiais, fama ou poder que tenham valor para uma vida feliz se a pessoa que possui essas coisas ainda não aprendeu a viver bem sem elas. Vamos avaliar o exemplo do imperador romano e filósofo estoico Marco Aurélio, que foi a pessoa mais poderosa e influente do mundo durante sua época. O imperador Marco Aurélio tinha acesso a tudo que poderia ter desejado e chegou à conclusão de que quase nada material é necessário para uma vida feliz, pois conseguiu entender a existência e como a realidade funciona. Aprendeu e desenvolveu a mentalidade estoica de viver demonstrando pouco interesse nas coisas fora de si mesmo. Para desenvolver esse tipo de mentalidade forte, uma prática comum no estoicismo é, de vez em quando, temporariamente se separar das coisas que dependemos para ter conforto, para provar a nós mesmos o quão forte realmente somos, sem as coisas que pensamos que precisamos ter. Inspirando-se nas meditações de Marco Aurélio, você pode escrever seu próprio diário filosófico. Antes de ir para a cama, reflita sobre as coisas mais importantes que aconteceram naquele dia, coisas que são importantes em termos de sua ética pessoal. Pergunte a você mesmo: o que fiz de errado? O que fiz certo? E o que ainda precisa ser feito? Esse tipo de autoanálise pode ajudar você a desenvolver sua força interior. Em uma peça de literatura clássica chamada Cartas de um Estoico,
Um dos mais famosos filósofos estoicos e político romano, Sêneca, escreve: até que tenhamos começado a viver sem elas, não conseguimos perceber o quão desnecessárias muitas coisas são. Nós a usamos não porque precisamos delas, mas porque temos a oportunidade de possuí-las. É em nossa constante expectativa que algo fora de nós mesmos, ou no futuro, seja necessário para uma experiência agradável de vida, que acabamos causando a nossa incapacidade de encontrar uma experiência verdadeiramente agradável em primeiro lugar. Em Cartas de um Estoico, Sêneca discute a ideia de como propriamente lidar com o tempo e derivar uma experiência significativa disso. É agora que devemos encontrar o tempo e é agora que devemos encontrar a felicidade, porque se não nos focarmos na lente pelo qual vemos a vida agora, tudo o que vemos deste momento para frente ficará fora de foco. Para o estoico, a capacidade de encontrar a felicidade em si mesmo, ao invés de depender do que acontece ao redor, é desenvolvida através de caráter e perspectiva. Nós devemos perceber que nada é de fato bom ou ruim, mas apenas nossos julgamentos e interpretações das coisas podem as classificar como sendo boas ou sendo ruins. Não espere que o mundo seja como você deseja, mas sim como ele realmente é. Dessa forma, você terá uma vida mais tranquila. Para quem vê conformismo nessas palavras, uma ressalva. O estoicismo não propõe que você seja passivo em relação à vida, mas que aceite as coisas que estão além do seu controle e que já aconteceram. A maioria dos homens mingua e flui em miséria entre o medo da morte e as dificuldades da vida. Eles não estão dispostos a viver e ainda não sabem como morrer. Por essa razão, torne a vida como um todo agradável para si mesmo, banindo todas as preocupações com ela. Nenhuma coisa boa torna seu possuidor feliz, a menos que sua mente esteja harmonizada com a possibilidade da perda. Nada, contudo, se perde com menos desconforto do que aquilo de que, quando perdido, não se sente falta. Portanto, encoraje e endureça seu espírito contra os percalços que afligem até os mais poderosos. Um exercício muito comum entre estoicos é se preparar para alguma situação crucial que deve enfrentar, perguntando a si mesmo: qual seria o pior desfecho possível para essa situação? A lógica por trás disso é, primeiro, se você já sabe qual seria o pior resultado possível, pode começar a se preparar para ele. Segundo, o exercício serve para lembrar você mesmo de que, se o pior acontecer, você é perfeitamente capaz de lidar com isso. E, na verdade, na maioria das vezes, o pior não acontece. Portanto, nossa felicidade é definida não pelo que possuímos ou alcançamos, não pela maneira que as outras pessoas nos enxergam, mas pelo jeito que pensamos e nos vemos, e vivemos nossa própria vida através do que nós mesmos consideramos virtuoso e relevante. O estoicismo nos diz que podemos, finalmente, se desejarmos, aceitar calmamente as condições da nossa realidade indiferente e unir-nos a ela com nossa própria atitude, independente do que aconteça em retorno. Se você quer aprender a desenvolver uma mentalidade forte, vou deixar na descrição do vídeo os links com os livros citados aqui e que vão ajudar você a colocar em prática os princípios do estoicismo. Comprando nesses links, você me ajuda a produzir mais conteúdo como esse para o canal. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.